people, hi students, hi everybody. How are you today? Are you fine? I hope so. Bem pessoal, hoje é dia de revisão, ok? Então, prestem bem atenção e aproveitem ao máximo a nossa revisão. Vamos a ela. Simple past to be. O passado simples do verbo to be, do verbo ser ou estar. Ok? Então temos aqui a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. O simple past, também chamado de past simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando usar? O simple past é usado para indicar ações passadas, já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Verb to be in the past equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser e estar na língua portuguesa. Olha só que interessante, né? A equivalência do tempo verbal em inglês e português. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português. E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como o presente contínuo ou passado contínuo, entre outros. Nos tópicos seguintes abordaremos as principais regras do verbo to be no passado, em sua forma afirmativa, negativa e interrogativa. Be ready. Verb to be in the past. Principais regras. O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se que o verbo to be possui uma forma irregular. No presente temos as formas am, is, are. No passado, was e were, ou seja, apenas duas formas. Ok? Ele vai variar apenas nessas duas formas aqui para todos os pronomes, como veremos a seguir. Em segundo lugar, ele não é acompanhado pelo verbo auxiliar did, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, como ocorre com os demais verbos. Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não. Por exemplo, Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Sheila wasn't é a forma abreviada de was not at home yesterday. Sheila não estava em casa ontem. Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem, que é a forma interrogativa, ok? Vamos ver mais aqui. Verbo to be in the past, forma afirmativa. Como apontamos anteriormente, o verbo to be em uma frase afirmativa tem uma forma irregular, was, were. Observe a tabela a seguir. Affirmative examples. Então aqui você tem a conjugação do verbo e do lado direito alguns exemplos, ok? Para o pronome I, a forma é was, vai ficar I was. Um exemplo, I was late,
Eu estava atrasado. You. Para o you você tem were. You were. You were at my party. Você estava na minha festa. Terceira pessoa do singular, he. He was. Ele estava. He was a student. Ele era um aluno. Ou seja, he was, ele era ou ele estava. She was. Ela era, ela estava. She was at school. Ela estava na escola. It was. Ele, isso, estava. Ele, isso, era. It was a different day. Foi um dia diferente. We were. Nós éramos, nós estávamos. We were married. Nós éramos casados. You were é a repetição do you, só que aqui no plural, ok? Vocês eram, vocês estavam. You were my friends. Vocês eram meus amigos ou amigas. They were. Eles ou elas eram ou eles ou elas estavam. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Agora aqui a forma negativa. Na forma negativa, o verbo to be pode ser contraído com o not. Lembre-se que não utilizamos o auxiliar did. Observe a tabela a seguir. Negative examples. Negativo, exemplos. I was not. Abreviado vai ficar wasn't. I wasn't late. Eu não estava atrasado. You were not. Abreviado vai ficar weren't. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He was not. Vai ficar he wasn't. He wasn't a student. Ele não era um aluno. She was not. Vai ficar wasn't. She wasn't. She wasn't at school. Ela não estava na escola. It was not. Wasn't. It wasn't a different day. Não foi um dia diferente. We were not. Weren't. We weren't married. Nós não éramos casados. You were not. Weren't. You weren't my friends. Vocês não eram meus amigos. They were not. Weren't. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. E por fim aqui a forma interrogativa. Verbo to be in the past. Forma interrogativa. Para fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, precisamos inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo vem antes do sujeito. Observe a seguinte tabela. Was I late? Eu estava atrasado. Were you at my party? Você estava na minha festa. Was he a student? Ele era um aluno. Was she at school? Ele estava na escola. Was it a different day? E assim sucessivamente, ok? Tem que estar bem atento a esse detalhe. Para fazer a interrogativa, você vai começar a frase com o verbo, com a forma do passado. Você vai começar a frase
com to be no passado e em seguida você vai colocar o pronome e depois o complemento, ok? Quarta questão. Look at the previous image and complete the sentence using was not, were or were not. Havia, estava, não havia, não estava. E aqui a forma do plural. Letra A. Harry. Se eu estou falando do Harry, eu estou falando dele. Então aqui substituindo o pronome é he. E para he, a forma no passado do to be é was. He was. Harry was happy. O Harry estava feliz. Letra B. His suitcase was not closed. Ou seja, a mala dele não estava fechada. Olha ela aberta aqui. Ok? His book was not on the floor. O livro dele não estava no chão, estava sobre a mesa. Letra D. An envelope was on his bed. O envelope estava na sua cama. Quinta questão. Complete the question using was or were. Ou seja, é só lembrar a conjugação do to be no passado para resolver essa questão aqui. Vamos lá. Ó. Só que agora é a forma interrogativa. Todas as frases são perguntas. Então, it's a birthday party. Se o pronome é it's, logo a forma é was. Was it a birthday party? Havia uma festa de aniversário? Where were his friends? Ou seja, friends plural, amigos. Então aqui é o were. Onde estavam seus amigos? Letra C. He alone. Se é he, a forma para he é was. Was he alone? Ele estava sozinho? Letra D. His friends hiding. Seus amigos escondidos. Were his friends hiding? Estavam seus amigos escondidos? The dogs outside. Plural de novo, the dogs. Então aqui a forma é were. Were the dogs outside? E a última letra F. Bob at school yesterday. Se é Bob, o pronome aqui é he. E a forma então é was. Was Bob at school yesterday? Bob estava na escola ontem. Vamos de listen. Let's listen. On the page 18. Na página 18. Vamos treinar os ouvidos aí nesta questão de número 1, que diz assim, label the pictures with the words in the box. Aí a questão nos dá essa caixa de texto com essas palavras. Vamos ler cada uma. Glasses, braces, overweight, thin, short, tall, deaf, blind. Ok? Então, a questão ela nos pede o seguinte: que nós identifiquemos quais são as palavras que vão ser colocadas aqui dentro dos retângulos. No livro de vocês eles estão em branco, certo? E já temos aqui as respostas, a gente vai ouvir e conferir a sequência das respostas. Vamos lá, vamos ouvir a faixa de número 3. Aqui, track 3 do livro de vocês. Então, let's go. Chapter 2, Track 3. A. Braces. B. Blind. C. Short. D. Deaf. E.
overweight. F, glasses. G, tall. H, thin. Ok. Então vamos agora à tradução. Leiam comigo. Braces, a imagem já está, dando aqui toda a dica. São os aparelhos, ok? E na letra B, blinds, cego. Letra C, shorts, baixo. Letra D, deaf. Olha, está usando um aparelho aqui de surdez e fazendo a linguagem de sinais. Letra E, overweight, gordinho. Glasses, a garotinha está usando glasses, óculos. A letra G, tall, ela é alta, comprida. E thin, ele é bem magrinho, magro, ok? E segunda questão diz assim: read the explanation about bullying and check if your ideas were similar to the ones in the test. Ou seja, vamos ler aqui a explanação. Leia a explanação sobre o bullying e confira se as suas ideias foram similares, parecidas com as ideias do texto, da explanação. Vamos ver o que diz aqui nessa caixa de texto falando sobre o bullying. Diz assim, bullying is when someone keeps doing or saying things to have power over another person. Some of the ways they bully other people are calling them names, saying or writing nasty things about them, leaving them out of activities, not talking to them, threatening them, making them feel uncomfortable or scared, taking or damaging their things, hitting or kicking them, or making them do things they don't want to do. Então vamos à tradução aqui da caixa de texto. Leiam comigo. Bullying, intimidação, chateação, encarnação. Podem ter várias traduções e significados. Bullying é quando alguém permanece, fica fazendo ou dizendo coisas para ter poder sobre outras pessoas. Algumas das maneiras deles aborrecerem outras pessoas são chamando palavrões, dizendo ou escrevendo coisas ruins sobre eles, deixando eles fora de suas atividades, não falando com eles, ameaçando-os, fazendo com que eles se sintam desconfortáveis ou com medo, tomando ou danificando suas coisas, batendo ou chutando, ou fazendo com que eles façam coisas que eles não querem fazer. Então está aí bem explicado, bem definido o que é bullying, pessoal. Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.